Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles está de novo connosco. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos então começar por falar ainda das presidenciais norte-americanas. Continua a ser o tema do momento, não é? Sem Passado dúvida. uma semana, e de facto uma semana repleta de imensos artigos de opinião, de reflexões, umas mais profundas, outras menos. No fundo, em busca de duas coisas, que é encontrar argumentos plausíveis para justificar o resultado das eleições e, por outro, também tentar perceber as consequências dessas mesmas eleições. E já olhar para aqueles que ele irá escolher, e já escolheu alguns para a sua equipa. Alguns, é curioso, era esse aspecto que parece, enfim, sabendo nós que nós estamos a falar de uma personalidade extremamente imprevisível, e cuja base de atuação não prima propriamente pelo facto de assentar no conhecimento, antes pelo contrário privilegia muito o improviso, o confronto, porventura até baseado na intuição. Será realmente importante que aquela administração de Trump se faça acompanhar de um conjunto de pessoas que sejam efetivamente interessantes e capazes. E neste momento, como a Marta referiu, os nomes que têm vida pública têm causado ainda mais alguma inquietação. Portanto, além do nome Trump, junta-se Elon Musk, que, aliás, pelo apoio que ele deu na campanha, era de certa forma previsível que a única dúvida que havia era saber qual era o cargo que ele iria assumir, mas não deixa de ser Inovação, não é? Da administração. Olha, vou-lhe ser franco, a mim o que me preocupa mesmo é saber que uma pessoa que é apenas e só a pessoa mais rica do planeta e que tem o domínio em áreas-chave como, por exemplo, a robótica, telecomunicações, as áreas tecnológicas, ter também a possibilidade de estar num alto cargo na administração, neste caso republicana, é assustador, não é? Poder Quando nós executivo. acaba por ter acesso a muita coisa e, portanto, enfim, espero que o bom senso impere. E agora a última novidade foi também de Kennedy Jr., que terá um cargo associado à questão na área da saúde, o que também causou alguma surpresa na medida em que a pessoa em causa foi contra as vacinas, por exemplo, no Covid-19. Portanto, tem uma relação com a indústria farmacêutica um bocadinho especial e, portanto, tem também causado... Mas pronto, a eleição de Trump é isto mesmo. É um conjunto de surpresas. E o que é que resta aqui? Resta, no fundo, a Europa. Também tenho reparado nessas análises que têm sido feitas esta semana, muitas. A Europa não está propriamente agora a se preparar por causa desta eleição do Trump, porque muito daquilo que tem que ser feito no futuro a nível da União Europeia já estava, por exemplo, identificado nos relatórios que têm sido apresentados e que apontam o caminho a seguir para a União Europeia. O que eu acho que esta eleição vai, no fundo, provocar é o acelerar das tomadas de decisão que já estavam previstas ao nível da Comissão Europeia e que vão ter que ser ainda tomadas, porventura, com alguma celeridade, nomeadamente no setor da defesa, na questão que tanto se fala da reindustrialização europeia, na aposta cada vez mais nos setores tecnológicos e, claro, obviamente também na questão do ambiente, que é uma bandeira, digamos assim, da União Europeia, na qual procuramos ser líderes a nível mundial e que devíamos continuar a tentar fazer esse papel. É um recuperar o tempo perdido. Sim, de certa forma, sim. Vamos falar da COP29, já está a decorrer e desilude, não é? Está a decorrer, nós não sabemos. Eu não querendo ser muito mau, mas a verdade é que, ao contrário de COPs anteriores, esta está a ter uma visibilidade muito discreta, tendendo à importância deste encontro, mas já sobre isto tínhamos falado também na semana passada. Infelizmente, nesta cimeira para o clima, não estão os pesos pesados a nível mundial. O grande tema desta COP29 anda à volta da questão do financiamento. Como sabemos, é um problema que se coloca muito em cima da mesa, é a necessidade de haver cada vez mais financiamento para prestar ajuda, sobretudo aos países menos desenvolvidos, para fazer face ao problema, nomeadamente das alterações climáticas, que supostamente irá agravar-se para o futuro, com certeza irá-se agravar.
E isso é que tem sido a ordem do dia, a questão do financiamento. Mais dinheiro e como distribuir esse dinheiro de forma mais justa. Mas quando nós não temos nesta COP a representante da União Europeia, a representante da Comissão Europeia, como não temos o chanceler alemão, por exemplo, como não temos o presidente dos Estados Unidos, enfim, estamos a falar de pesos pesados que realmente retira muito impacto e muita importância ao evento. E, portanto, eu acho que neste momento esta é, de facto, uma COP, uma cimeira de transição, de preparação, se quisermos, para a próxima. para aquela que verdadeiramente interessa. A próxima, que também acontece num lugar muito simbólico e muito importante no Brasil. Portanto, acho que discutir o tema no Brasil e onde se coloca a questão também da floresta da Amazónia, portanto, o Brasil está sempre muito em voga por causa das questões ambientais nesta matéria, portanto, acho que essa sim, e esperamos que para o ano já tenha também passado, assentado esta poeira em torno da agitação política que tem acontecido quer na Europa, quer do outro lado do Atlântico. Alguns dados do Eurostat, nomeadamente, Marco Teles, em relação aos hábitos de leitura na União Europeia. Nunca mais trouxemos o Eurostat aqui ao programa e é sempre uma referência. Portanto, o Eurostat traz sempre uma série de curiosidades muito giras e desta vez encontrei com esta, que tem a ver com os hábitos de leitura a nível dos 27. Devo dizer que se retirarmos, se formos para além dos 27, o país que mais se destaca na Europa é a Noruega e, ainda acima da Noruega, a Suíça. Mas se limitarmos aos 27, é no Luxemburgo que estes hábitos de leitura estão mais enraizados, segue-se Dinamarca, Estónia e Suécia, e no final da tabela encontramos na pior posição a Roménia, Chipre, Itália, Bulgária e em quinto lugar Portugal. Portanto, os hábitos de leitura, em termos médios, a estatística diz que quase metade dos cidadãos da União Europeia, ou seja, 47%, estamos lá próximo, nunca leu um único livro durante um período de 12 meses, segundo, portanto, o inquérito que foi realizado. Portanto, estes são os dados que temos e, obviamente, não deixa de ser preocupante. Não sei se, curiosamente ou não, são os mais jovens quem mais lê. Isso é outra curiosidade, é que quando estava a analisar a estatística, disse logo, bom, é óbvio que são os jovens que menos leem. Pelo menos é a percepção que nós temos. A estatística diz ao contrário. Eu bem sei que há aqui um aspecto que temos que considerar, que é esta categoria de jovem. Neste estudo é alargada, começa nos 16 e vai até os 29. Com esta divisão, a estatística diz que efetivamente é este grupo dos mais jovens, 16-29, aqueles que estão mais apaixonados pela leitura, são quase 60% desta faixa etária que leem pelo menos um livro por ano. Talvez já não surpreenda é o facto de serem mais as mulheres a ler do que os homens. Isto é aquela clássica batalha do género, não é? Nós gostamos sempre na estatística de ver o que é que acontece do lado dos homens e das mulheres e, de facto, também aqui, diria eu, as mulheres ganham, de facto, com hábitos de leitura superiores, são 60% das mulheres contra apenas 44% dos homens. Portanto, uma clara vitória do género feminino nesta matéria, sim. Um outro aspecto que penso também passa pelo Eurostat tem a ver com outro tipo de consumos. Sim, aqui para complementar, na verdade, esta outra estatística que também trazia cá tem a ver com a questão do ambiente e, em particular, da questão dos plásticos. Sim. E apenas e só porque Portugal ficou muito mal visto na parte da leitura e então achei que este indicador era muito mais interessante. E, de facto, este tem a ver com a questão da utilização de sacos de plástico, os chamados sacos de plástico leves, e que a nível da União Europeia a média de utilização destes sacos, de consumo destes sacos, é de 67 sacos por europeu, por ano. Diria que o que é que acontece? No caso de Portugal, nós somos o terceiro país com o consumo mais baixo. Fomos apenas superados pela Polónia e pela Bélgica e o nosso consumo anda à volta de 11 sacos por ano. Interiorizamos, digamos, esta questão da reutilização dos sacos. Sim, até porque nessa matéria, em termos de reciclagem e desses cuidados básicos, daquelas coisas que podemos, no fundo, fazer em casa e que fazem toda a diferença, acho que, de facto, nessa matéria nós estamos até, de certa forma, bem encaminhados, até porque é uma das áreas que, efetivamente, nas escolas se começa a trabalhar desde que tem a idade
e normalmente os jovens estão muito sensibilizados para as questões da reciclagem, para a utilização conveniente dos plásticos, enfim, para a redução, porque antes dos 3 R's tem também, obviamente, essa situação do repensar e a reduzirmos o próprio consumo. E, desse ponto de vista, acho que estamos bem encaminhados. Uma sugestão que o Marco Teles vai deixar aqui tem a ver com uma entrevista de Durão Barroso, que está disponível para quem quiser acompanhar ou assistir na Euronews. Sim, este apontamento prende-se com uma entrevista exclusiva que Durão Barroso deu ao canal Euronews. E convém aqui relembrar que nós estamos a falar de alguém que foi Presidente da Comissão Europeia por 2 mandatos. Portanto, teve responsabilidades. Teve enormes responsabilidades a nível europeu, além de ter tido a nível nacional, mas depois, ao mais alto nível, foi Presidente da Comissão Europeia por 2 mandatos, portanto, isto equivale 10 anos já à frente dos destinos da Comissão Europeia. E esta entrevista fica como sugestão de fim de semana, está disponível, obviamente, como disse, na Euronews, online, podem consultar, onde ele aborda diversos temas e um deles, extremamente sensível, ainda na ordem do dia, tem a ver com o conflito Rússia e Ucrânia. Esta invasão da Ucrânia feita de forma indevida pela Rússia. E ele, a dada altura, ele diz o seguinte: ninguém acredita que a Ucrânia vai recuperar a Crimeia. Como se sabe, a situação da Crimeia, aquele território, já decorre aquela invasão, a perda desse território por parte da Ucrânia acontece já em 2014. Sim, é anterior ao início deste conflito mais recente. Foi, digamos, o rastilho, os primeiros indícios aos quais se calhar não foi dado a devida importância, e ele também fala sobre essa situação. Diz que na altura havia obviamente várias possibilidades de atuação em relação a Putin, em relação à Rússia, e refere que na altura a Comissão Europeia tinha uma visão ou uma estratégia daquilo que gostaria de fazer, mas que não havia, por parte dos Estados-membros, uma opinião consensual em relação à resposta que teria que ser dada à Rússia. Aliás, ele recorda que conhece muito bem Putin, porque em 10 anos ele reuniu 25 vezes com o presidente russo. E este aspecto da entrevista parece muito interessante, porque eu acho que ele está a tentar ser muito pragmático e também realista, tentando antecipar eventualmente a falta de apoio norte-americano que possa acontecer no futuro, e o facto de nós termos que assumir cada vez mais este conflito e a defesa da Ucrânia por nossa conta. E o que podemos ou não podemos E o que podemos ou não podemos fazer. E não é só o Durão Barroso que coloca esta questão, porque entretanto nós vamos nos acostumando à crise, à guerra, ela entra nas nossas casas pelos telejornais e a verdade é que nós já quase somos indiferentes a esta situação. Nós infelizmente acostumamos à crise e de facto não se está a ver uma solução para este problema, e se calhar a pergunta que temos que fazer do ponto de vista pragmático é se efetivamente a Ucrânia só tenciona terminar o seu ato de defesa quando recuperar na totalidade todo o território, cada milímetro quadrado que perdeu, ou se fará sentido reconhecer que é injusto e obviamente não é correto a tomada de ação por parte da Rússia, mas que se calhar vamos ter que assumir que do lado da Rússia também nunca vão libertar aquele território, e portanto podemos ter aqui um desafio que se arrasta anos a fio, e a que preço? A preço, e não estou a falar o preço do ponto de vista apenas financeiro, mas sobretudo humano. E sobretudo humano. Portanto, são dúvidas que ele coloca, são questões que ele coloca, às vezes não dizendo abertamente aquilo que pensa. Eu acho que Durão Barroso é muito hábil no seu discurso político, por isso chegou também onde chegou, mas eu acho que é preciso saber ler nas entrelinhas e às vezes, enfim, tentarmos refletir sobre o assunto e pensarmos que porventura será preciso avançar agora de outra forma para chegarmos a alguma solução. Marco Teles, para finalizar, vamos falar de leis da concorrência, particularmente com uma tomada de posição da União Europeia face a uma plataforma, podemos entendê-lo assim, de comércio eletrónico. Neste caso, para dar a boa notícia, enfim, é dinheiro que vem para a União Europeia, ou que irá vir, o facto da União Europeia aplicar à Meta, portanto, à dona do Facebook,
uma multa de 797 milhões de euros por infração às leis da concorrência. Onde é que a Comissão Europeia via aqui uma infração? Tem a ver com o marketplace, que nós todos, de certa forma, utilizamos. E se calhar utilizamos porque não temos outra escolha. Ou então, porque entretanto a Meta tira benefícios do facto de ter como base, como ponto de partida, a rede social Facebook. Portanto, e surge em pop-up quase. No fundo, ao juntar estas duas áreas, a rede social Facebook e depois o marketplace, isto está a colocar a Meta numa posição privilegiada em relação a outras empresas que também querem fazer este comércio eletrónico, querem ter estes mercados de venda de produtos online e que têm muita dificuldade em competir com a Meta, que realmente, quem já tentou fazer qualquer coisa deste género, sabe que realmente a plataforma está muito bem montada e, de facto, o que a Comissão diz é que nós devíamos, enquanto consumidores, poder escolher se queremos ou não aquela plataforma e muitas das vezes, porque as coisas estão associadas, sem darmos por conta, já estamos a utilizar aquele produto. A Meta pode recorrer? A Meta pode, obviamente, recorrer, tem 60 dias para fazê-lo e também deve oferecer, segundo a recomendação da Comissão Europeia, soluções para desvincular, no fundo, o marketplace da rede social Facebook propriamente dita. Portanto, enfim, obviamente que a Meta não gostou desta situação, ainda que 797 milhões para uma empresa deste género não fará grande moça, mas ainda assim ninguém gosta de ser multado e, portanto, com certeza que eles irão tentar se defender dessa situação. Marco Teles, e ficamos por aqui, hoje frente a frente, não é? Hoje, contrariamente a outras emissões em que estamos mais longe um do outro. Foi um prazer, uma vez mais, fazer o Nós Europa. A colaboração com o Europe Direct Madeira mantém-se. Ora bem, eu é que agradeço. Obrigado. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado.